Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 7 de abril de 2017. E vamos ao destaque do dia. Amanhã começa o saque do FGTS para nascidos em março, abril e maio. Quase 8 milhões de trabalhadores têm dinheiro a receber. José Luiz Filho. Para atender a quem tem direito de fazer o saque, 2.000 agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado das 9 da manhã às 3 da tarde. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. O governo propõe salário mínimo de R$ 979 para o ano que vem. E presidente Michel Temer diz que reforma da Previdência vai ser mais justa com os pobres e mais rígida com os ricos. Com a aprovação da reforma, teremos crescimento e desenvolvimento econômico, criação de empregos e novas oportunidades para os brasileiros. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Luana Karen. A data marca os 6 anos da entrada numa escola no Rio de Janeiro de um jovem que atirou contra os alunos. Em carta, ele se disse vítima de bullying. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. 2.000 agências da Caixa Econômica vão abrir amanhã. É que começa o saque das contas inativas do FGTS para pessoas nascidas nos meses de março, abril e maio. Quase 8 milhões de brasileiros têm dinheiro para receber. Para atender a quem tem direito de fazer o saque, 2.000 agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado das 9 da manhã às 3 da tarde. O plantão continua na segunda, terça e quarta-feira. Nesses 3 dias, as agências vão abrir 2 horas antes do horário normal para atendimento exclusivo a quem for sacar o dinheiro do FGTS. A funcionária pública Luciana Carvalho Cruz espera ansiosa a chegada deste fim de semana, não só para descansar, mas para poder sacar o dinheiro que tem numa conta do FGTS. Já estou planejando na hora de acordar, já tomar o café e já sair. Para valores até R$ 3.000, o saque pode ser realizado com o cartão do cidadão e senha, no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Acima de R$ 3.000, os saques devem ser feitos nas agências da Caixa. Cerca de 2.300.000 trabalhadores vão ter o dinheiro creditado automaticamente na conta, por serem clientes da Caixa. Luciana Cruz tem R$ 25.000 para sacar. Amanhã, ela espera já ter o dinheiro disponível e sabe bem como vai gastar. Quando eu fiquei sabendo da liberação, eu já estava com uma certa dificuldade, porque eu já tinha feito um consignado, então já estava começando a enforcar um pouquinho o salário. Agora que o dinheiro vai sair, vai resolver muito a minha vida, vai ajudar bastante e ainda vai sobrar uma quantidade boa de dinheiro para poder fazer investimento, né? Para a facilidade no atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e a carteira de trabalho, ou o documento que comprove a rescisão de seu contrato. Quem quiser tirar dúvidas, pode acessar a página da Caixa Econômica Federal no endereço www.caixa.gov.br/contas inativas. Reportagem José Luiz Filho. O governo propôs hoje um novo valor para o salário mínimo do ano que vem. A ideia é sair dos atuais R$ 937 para R$ 979, um aumento de R$ 42. O aumento foi feito hoje junto com outras projeções econômicas para os próximos anos, como inflação e o Produto Interno Bruto, o PIB. E todas essas informações vão estar dentro da proposta de lei de diretrizes orçamentárias, que é a definição de receitas e despesas para 2018. O documento vai ser enviado ao Congresso na semana que vem. Para chegar ao valor de R$ 979 em 2018, o governo aplicou a regra atual de correção, que soma a variação do índice de inflação do ano anterior e o resultado do Produto Interno Bruto de 2 anos antes. Também foi anunciada a previsão de um crescimento de 2,5% para a economia e inflação de 4,5% para o ano que vem.
O governo projeta ainda um saldo negativo nas contas públicas de 129 bilhões de reais para o próximo ano, um aumento em relação ao anunciado anteriormente. Isso porque, segundo o governo, o país ainda enfrentará os efeitos da recessão econômica, como explica o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Do lado da despesa, há uma contenção natural, que é resultado da aplicação do teto do gasto, e do lado das receitas nós ainda teremos, de certa medida, os efeitos, da recessão se prolongando ainda até 2018. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentou estatísticas que mostram que as despesas estão caindo e as receitas tendem a aumentar com a recuperação da economia projetada já para este ano. Este cenário, segundo Meirelles, vai se consolidar totalmente em 2020, quando deve se registrar um saldo positivo de 10 bilhões de reais nas contas públicas. Para 2018, não está previsto aumento de imposto, como afirmou Henrique Meirelles. Não incorporamos aqui nenhuma estimativa de aumento de impostos em 2018, a não ser, evidentemente, aquele já anunciado e já em processo de elaboração, que é a questão da folha de pagamentos. Sobre a reforma da Previdência e as mudanças que devem ser apresentadas na proposta, o ministro da Fazenda disse que elas fazem parte do debate democrático no Congresso Nacional. Algumas mudanças ocorridas estão dentro do espaço de mudanças possíveis segundo as nossas previsões. Portanto, não temos, neste momento, nenhuma visão de medidas ou propostas compensatórias. Henrique Meirelles disse que o governo ainda está discutindo as mudanças que foram apresentadas no Congresso em relação às regras de transição, pensões e trabalhadores rurais, por exemplo. O ministro estima que a aprovação das alterações pode significar uma redução de até 20% na economia aos cofres públicos que estava prevista anteriormente. Reportagem Paulo La Sálvia. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre reforma da Previdência. O presidente Michel Temer reforçou pontos das mudanças e explica por que a proposta precisa ser aprovada para garantir equilíbrio e crescimento da economia. Na semana que vem, Brasília vai ser sede de um encontro internacional sobre o combate à corrupção. Vários países vão compartilhar experiências, boas práticas e desafios para acabar com esse crime. Outro objetivo é criar parcerias para compartilhar informações, apoiando investigações para identificar o resgate, o dinheiro desviado. O Brasil quer ampliar a cooperação internacional no combate à corrupção. O assunto vai ser discutido em Brasília na semana que vem, durante a reunião do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20, que reúne as maiores economias do mundo, incluindo o Brasil. Representantes de diferentes países estarão em Brasília para discutir temas como lavagem de dinheiro e cooperação internacional. Segundo o ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim, neste ano o Brasil vai apresentar o caso da Petrobras como exemplo de ação contra a corrupção. O diretor João Elec, da Petrobras, vai fazer um painel mostrando todo o trabalho de recuperação da Petrobras, que assim como outras empresas estatais e empresas privadas que estão investigadas na Operação Lava Jato, o grande esforço é o programa de integridade, é o trabalho interno de autoproteção da empresa privada e da empresa pública, resistir à tentação. O combate à corrupção entrou para a agenda do G20 em 2010, quando foi criado um grupo de trabalho sobre o tema. A cada 2 anos, o plano de ação é atualizado. Reportagem Gabriela Noronha. Municípios e estados atingidos por desastres naturais, como inundações, podem solicitar ajuda do governo federal para reconstruir estruturas danificadas, como pontes ou rodovias. Essa solicitação pode ser feita agora pela internet no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Além disso, todo cidadão poderá consultar o sistema e se informar sobre a situação de emergência e sobre o auxílio financeiro disponibilizado.
Criado há 5 anos, o sistema vai permitir agora que as pessoas saibam que tipo de desastre natural aconteceu em um determinado local e quais as ações tomadas pelo governo federal para resolver o problema, como explica Elcio Barbosa, diretor da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. Ele foi atingido por um desastre e ele quer saber se o município dele obteve o reconhecimento federal. Se o município recebeu recurso, o cidadão, que é quem foi atingido, ele vai ter essa possibilidade de saber quais são os recursos e onde estão aplicados. Além da transparência nas informações, outra novidade do sistema é que todos os pedidos de ajuda financeira de emergência e de reconstrução de uma cidade em caso de desastre natural, como estiagem ou inundação, vão poder ser feitos online a partir de agora. Elcio Brandão explicou ainda que, além de diminuir a quantidade de pessoas envolvidas no processo, o que permite ações mais rápidas, a mudança oferece a possibilidade do gestor ter relatórios, que garantem a ele um panorama mais claro da situação em cada estado. Quem quiser acessar todas essas informações pode entrar na internet no endereço www.mi.gov.br/Defesa Civil. Reportagem Beatriz Amiden. 12 mil famílias que moram no bairro de Pirambu, em Fortaleza, no Ceará, serão beneficiadas com a cessão de um imóvel de 1,5 milhão de metros quadrados. A Secretaria do Patrimônio da União cedeu o terreno à Prefeitura para que seja regularizada a situação dos moradores. São famílias que há mais de 40 anos vivem nessa área de propriedade da União. Agora a Prefeitura vai ter um prazo de 5 anos para transferir as unidades habitacionais para as famílias com os títulos de propriedade. A transferência vai ser de graça e as famílias vão ter que comprovar renda familiar de no máximo 5 salários mínimos. Além disso, o morador não vai poder ter outro imóvel rural ou urbano. 19h12 em Brasília. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E daqui a pouco nós vamos falar das ações do governo nesta data que marca a tragédia de Realengo, quando um jovem invadiu uma sala de aula e atirou contra as crianças. Em carta, ele se disse vítima de bullying. Faltam um pouco mais de 3 semanas para terminar o prazo de entrega das declarações de imposto de renda. Até agora, quase 9 milhões de contribuintes enviaram a declaração para a Receita Federal. O prazo final vai até o dia 28 de abril e a dica é não deixar para a última hora. O analista de sistemas, Rogério Ribeiro, faz sozinho a declaração de imposto de renda dele e da esposa. O brasiliense diz que considera o sistema da Receita Federal uma ferramenta fácil de usar e conta que quase sempre consegue entregar as declarações logo no começo do prazo. Eu me organizo durante um ano. Normalmente vou guardando todas as minhas notas fiscais numa pastinha. Quando chega o período de declaração, a gente faz a declaração, tenta fazer no início. Mas para a maioria dos brasileiros, fazer a declaração do imposto de renda não é tão fácil assim. A contadora Sandra Batista, especialista em tributação, dá uma dica importante para esses contribuintes evitarem erros que podem levar à malha fina. A dica é sempre ter cuidado com a documentação, separar essa documentação e mantê-la por 5 anos e também conferir a declaração antes de enviar. Deve declarar quem recebeu no ano passado acima de R$28 mil em rendimentos tributáveis, como salários e aposentadorias. A Receita Federal disponibiliza um documento com perguntas e respostas online que esclarece a regra para cada um dos casos. Para não ter problemas com o leão, Joaquim Adi, supervisor nacional de imposto de renda da Receita Federal, recomenda que o contribuinte não deixe para a última hora. Na hora que ele começa a preencher a declaração é que ele sente falta de algum documento ou que surgem as dúvidas. Portanto, não é bom deixar para a última hora. Quem não entregar no prazo pode pagar multa que varia de R$ 165,74 a até 20% do imposto devido. Reportagem Gabriela Noronha. O programa da declaração está disponível na internet no endereço receita.fazenda.gov.br. E tem muitos bancos que liberam a restituição antecipada do imposto de renda. É uma modalidade de crédito mais barato, já que o banco tem a garantia de receber o dinheiro assim que a sua restituição sair. E para o contribuinte que está com o orçamento apertado, essa pode ser uma boa alternativa. A gente foi saber de especialistas em que casos essa opção pode mesmo ajudar.
Até o dia 28 de abril, 28.300.000 contribuintes devem prestar contas à Receita Federal. É o imposto de renda. Gente como o contador Edivaldo dos Santos, que já fez a declaração à espera da restituição. Para receber mais rápido o valor, que foi retido na época que eu recebi. Mas o dinheiro não é liberado assim automaticamente. Mesmo para quem apresenta a declaração nos primeiros dias, a Receita Federal ainda leva alguns meses para processar e fazer a restituição. De olho na necessidade de alguns contribuintes, bancos públicos e particulares se oferecem para antecipar a restituição. E para isso, é claro, cobram juros. Aí fica a pergunta, para ter o dinheiro na mão mais rapidamente, vale a pena fazer essa opção? Até o momento eu nunca fiz. Vou esperar a Receita depositar. Espera a Receita depositar, porque o juro é muito alto, né? Para o professor de contabilidade Flávio Mantovani, antecipar a restituição para aplicar ou gastar o dinheiro com viagens e compras não vale a pena. Segundo ele, essa é a melhor opção em apenas um caso. Admita que esse contribuinte tenha uma dívida com um cartão de crédito ou com uma outra instituição financeira. É bem interessante que ele faça a antecipação deste imposto de renda e com este recurso faça a liquidação do financiamento que ele tem com o cartão de crédito ou com uma instituição financeira. Normalmente os juros que são cobrados pelo cartão de crédito e pela financeira são muito superiores aos juros que são recebidos. É o que a funcionária pública Maria Rúbia Bertani faz há 3 anos. Eu verifico a taxa, o que eu vou pagar e o que eu pago efetivamente de juros da conta que eu quero quitar. Então, o que for maior, fica. Já quem não precisa dessa antecipação, há outras opções para usar o dinheiro da restituição do imposto. Uma delas é aplicar, como faz todos os anos a advogada Marilda Moraes. Eu deixo no banco, eu tenho aplicação. Uma opção para quem pode fazer como Marilda é o Tesouro Direto. Criado em 2002, ele é considerado rentável e seguro, além de uma opção para quem não quer manter o dinheiro na caderneta de poupança. É possível comprar títulos públicos federais pela internet a partir de R$30. Para saber mais, você pode acessar tesouro.fazenda.gov.br. Reportagem José Luiz Filho. O Ministério dos Direitos Humanos, entregou nesta semana conjuntos de equipamentos para conselhos tutelares de 10 municípios do Pará. Cada conselho tutelar recebe um carro, 5 computadores, um bebedouro, um refrigerador e uma impressora. Já foram entregues mais de 200 conjuntos em todo o país. Em entrevista à Voz do Brasil, a ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, explica que os equipamentos melhoraram e ampliaram o atendimento à população. Nós estamos levando estes kits, entregando aos prefeitos, mas para o uso no que se refere à problemática das crianças e dos adolescentes. E são utilizáveis e usados pelos conselheiros tutelares, para que eles tenham mais oportunidade de trabalhar, ter um meio de se comunicar, de se dirigir até onde a situação requer a presença deles. A ministra ainda falou sobre algumas prioridades e ações do Ministério, como a atuação contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A nossa prioridade mesmo, absoluta, é o julgamento dos processos das mulheres encarceradas e também a redução da violência, dos homicídios contra a juventude negra. Esta é uma grande preocupação que nós temos. E outra situação é a problemática da redução da maioridade penal. E nós não aceitamos esta redução da maioridade penal. Até porque não vai diminuir a violência, de maneira nenhuma. 19h19 em Brasília. Agressões intencionais feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um colega. É o chamado bullying. O termo vem do inglês, que significa brigão. Mesmo sem tradução para o português, é entendido como ameaça, intimidação, humilhação. E tem vitimado muitas crianças e adolescentes. E pela primeira vez, no dia 7 de abril, é promovido o Dia de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A repórter Luana Karen mostra pra gente como é importante ficar atento a esse problema. 7 de abril de 2011. Há exatos 6 anos, um jovem de 24 anos atirou contra adolescentes na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro. 11 estudantes morreram. O atirador se matou em seguida. Em uma carta, disse ter sido vítima de bullying quando estudava na mesma escola. A
Adriana Silveira é mãe de uma das vítimas da chacina de Realengo. Depois do assassinato da filha, Luzia de Paula, de 14 anos, Adriana resolveu transformar o luto em luta e fundou a associação Os Anjos de Realengo. Essa luta tem que ser de toda a sociedade. Existem crianças se mutilando por causa de bullying. Muitas não sabem nem para quem falar para poder buscar ajuda. Eles sentem vergonha de dizer. Então, assim, tem que observar, tem que conversar, tem que orientar. Para lembrar as vítimas da escola de Realengo, o dia 7 de abril passou a ser o dia de combate ao bullying e à violência na escola. A programadora Luciana Bulcão, de 27 anos, de Belém, lembra com clareza das discriminações que sofreu quando tinha entre 11 e 15 anos por conta da obesidade. O mais complicado, na verdade, de tudo é que seus pais, assim, eles não entendem muito bem, sabe, o que tu tá passando. Para eles é só um drama adolescente. Só que eles não veem que esse é o teu mundo, sabe? Isso é tudo que tu vive nesse momento. E eu tenho certeza que se eu tivesse procurado ajuda, eu teria superado isso muito mais rápido. Pode ser considerado bullying qualquer tipo de intimidação sistemática dentro da escola, motivada, por exemplo, pela cor da pele, aparência física, condição social, presença de uma deficiência física ou mental e até mesmo por conta da orientação sexual. O problema é que muitas vezes essas ações são vistas como brincadeira ou coisa de criança. Heloísa Egas, coordenadora geral de enfrentamento da violência do Ministério dos Direitos Humanos, diz que é preciso ficar atento aos sinais que a criança ou o adolescente dão. Existem impactos, né? Porque vai, de fato, estar ferindo a integridade psicológica, né? Emocional desses indivíduos e, às vezes, até a integridade física. Então, é importante, né? Você ter um marco regulatório, porque isso ajuda a gente que está aqui planejando e formulando políticas públicas a endereçar, né? De uma maneira mais assertiva, mais efetiva esse problema. Denúncias de bullying contra crianças e adolescentes também podem ser feitas pelo Disque 100. Reportagem Luana Karen. Em nota, o governo brasileiro manifestou hoje preocupação com a escalada do conflito militar na Síria. O Ministério das Relações Exteriores reiterou consternação com as notícias de emprego de armas químicas no conflito sírio e reafirma a importância de investigações para a apuração dos fatos e punição dos responsáveis. O Itamaraty também renovou o apoio às tratativas conduzidas pelas Nações Unidas e mantém contato regular com a comunidade brasileira residente na Síria. Não há registro de brasileiros entre as vítimas do ataque. E a gente termina a Voz do Brasil de hoje com uma mensagem do presidente Michel Temer sobre a reforma da Previdência. Em vídeo publicado na internet, Temer explicou que os gastos para pagar aposentadorias e pensões estão cada vez maiores. Se nada for feito, as contas vão entrar em colapso e as futuras gerações não vão receber os benefícios. Temer afirmou que a reforma vai tornar a Previdência mais rígida com os mais ricos, acabando com os privilégios para políticos, por exemplo. Por outro lado, a proposta garante direitos aos mais pobres. Temer afirmou que trabalhadores rurais e pessoas com deficiência terão tratamento diferente. Estamos compreendendo também a situação do homem e da mulher do campo, que, sabidamente, pelas adversidades que enfrentam na área rural, precisam de condições diferenciadas. As pessoas que têm deficiência, por exemplo, também terão um olhar especialíssimo do governo nessa reforma previdenciária. Com a reforma da Previdência, todos vão ter que contribuir por 25 anos para se aposentar. E a idade mínima vai ser de 65 anos. E para os aposentados ou que estão próximos de receber o benefício, Temer deu um recado. A reforma não vai tirar direitos. Se você é aposentado, pode ficar tranquilo. Quem já tem direito a aposentar-se também não perderá nada. O seu direito continuará a valer plenamente. Você não precisa correr para se aposentar, porque não há mudança no seu caso. Ou seja, nenhum direito a menos. Michel Temer explicou que com a aprovação da reforma, o país vai voltar a ter crescimento e desenvolvimento econômico, criação de empregos e novas oportunidades para os brasileiros.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom final de semana. Boa noite para você e até segunda. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal nega habeas corpus a Eduardo Cunha e político deve continuar preso. Não é possível substituir a pena de prisão nos casos de violência doméstica. Justiça suspende licença de obras da usina de Belo Monte. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, julgou inviável o habeas corpus do ex-deputado Eduardo Cunha contra a prisão provisória dele no âmbito da Lava Jato. O político foi condenado pela Justiça Federal em Curitiba a pena de 15 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Lucas Scherer. Eduardo Cunha está preso desde outubro do ano passado. No Supremo Tribunal Federal, a defesa alegou que não há qualquer elemento concreto que indique a possibilidade do político cometer algum crime se aguardar a finalização do caso em liberdade. Mas o relator no STF, ministro Edson Fachin, afirmou que não pode analisar o habeas corpus. O ministro Fachin explicou que houve sentença penal condenatória da Justiça Federal no Paraná e o caso não chegou a ser examinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Rio Grande do Sul e nem pelo STJ. Por isso, o Supremo Tribunal Federal não pode julgar o habeas corpus e, assim, Eduardo Cunha deve continuar preso. Não é possível substituir a pena de prisão nos casos de violência doméstica ou de grave ameaça à pessoa. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. Os ministros negaram o recurso de um homem que foi condenado a 7 meses de detenção por violação de domicílio e 20 dias por agressão à ex-esposa. Em segunda instância, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. O Ministério Público recorreu ao STJ, que restabeleceu a sentença. O relator, ministro Joel Parcionic, explicou que o STJ já tem entendimento consolidado de que é inviável a substituição da pena de prisão quando o crime for cometido no ambiente doméstico com violência ou grave ameaça. Justiça suspende licença de obras da usina de Belo Monte. Antes do reservatório ser formado, toda a cidade de Altamira, no Pará, deve ter saneamento básico. Verona Macedo. O IBAMA emitiu licença de operação da usina, mas com a condição de que o saneamento básico da cidade de Altamira fosse integralmente realizado, o que não aconteceu. Para o Ministério Público Federal, o enchimento do reservatório nessa situação coloca a população em risco de doenças pela contaminação das águas superficiais e profundas. A decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília, suspendeu a licença para as obras de Belo Monte, até que o saneamento da cidade de Altamira seja totalmente realizado. INSS deve pagar o benefício assistencial a menino de 7 anos com deficiência. O valor do auxílio é de um salário mínimo por mês. Michele Chiapa. O menino possui escoliose neuromuscular e atraso mental. A mãe alegou que não tem condições para arcar com o tratamento e, por isso, pediu benefício assistencial. A Justiça Federal no Rio Grande do Sul acatou o pedido, considerando que o idoso e a pessoa com deficiência que possui renda inferior a 1/4 do salário mínimo têm o direito de receber os valores do benefício. Motociclista é condenado a indenizar mulher por acidente de trânsito. O valor foi fixado em R$40 mil. Pedro Scartesini. O motociclista não respeitou a sinalização, avançou ao preferencial e bateu de frente com a moto da mulher. Ela teve graves sequelas após o acidente, como traumatismo craniano e perda de parte da audição e visão. Para o juiz do caso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o condutor da motocicleta não respeitou as leis de trânsito e é culpado pelo acidente.
Editora é condenada a indenizar jovem em R$12 mil por publicar imagem dela com um ator famoso. A matéria da revista divulgou foto e nome da estudante, além de ter citado o pai dela, um conhecido empresário da região. Para a Justiça do Rio de Janeiro, não há justificativa para a revista publicar informações sobre jovem que esteja com pessoa famosa e nem de familiares dela. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, bom fim de semana. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores analisam mudanças na reforma da Previdência. Está no Senado o projeto que regulamenta o serviço do Uber. Rádio Senado é a grande vencedora do prêmio da CNBB. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Para tentar aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, o governo federal negocia modificações em 5 pontos. A oposição diz que o recuo significou uma derrota, mas os aliados argumentam que a essência das novas regras de aposentadoria será mantida. Repórter Érica Christian. O governo autorizou o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, a mudar a aposentadoria para trabalhadores rurais, professores e policiais, além das pensões, das regras de transição e do benefício de prestação continuada. O líder da minoria, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, considera o recuo uma admissão de derrota e antecipou que outras mudanças ainda serão feitas. Podemos dizer, sem medo de errar, que a reforma foi totalmente rejeitada, mutilada por não ter votos aqui no Congresso Nacional. Permanecem ainda pontos que são muito negativos e, nesse sentido, é provável, inclusive, que os pontos que restarem venham a ser derrotados, né? O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, negou derrota do governo ao citar que pontos principais, como a idade mínima de 65 anos e o tempo de contribuição, foram mantidos. Quando se manda uma proposta aqui, sabendo que vai haver uma negociação e que medidas vão ser propostas para alterar. Nós mesmos do PSDB propusemos uma porção dessas modificações. Trabalhador rural, benefícios continuados. O importante é que a essência seja preservada. Os senadores só vão começar a examinar a reforma da Previdência se a proposta for aprovada pelos deputados. Mas já chegou ao Senado o projeto que regulamenta serviços de transporte individual pagos, como Uber e Cabify. Na Câmara, foi definido que o serviço será regulado pelos municípios. Há no Senado uma proposta paralela sobre o assunto, em debate na Comissão de Ciência e Tecnologia. Repórter Marcela Cunha. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados prevê que a regulamentação dos serviços de transporte individual pagos, como o Uber, seja feita pelos municípios. Assim como os táxis, que já são considerados um serviço público, também será necessária uma autorização para este serviço funcionar. O senador Regufe, do Distrito Federal, criticou o teor do projeto e as exigências estipuladas. É preciso ter uma regulamentação. Agora, deixar funcionar livremente. Claro que pagando tributos e tendo a fiscalização por parte do governo, mas sem essa coisa de autorização prévia. Isso vai matar, vai virar um novo táxi. O projeto aprovado pelos deputados prevê ainda que os carros utilizem placas diferentes na cor vermelha, a exemplo do que fazem os táxis. A proposta do Senado, de autoria do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, também prevê a necessidade de uma licença anual para os serviços de transporte individual, a ser emitida pelos municípios e revertida em melhorias urbanas e no transporte público. Ela também prevê que, além da carteira de habilitação, os motoristas apresentem comprovante de antecedentes criminais e contratem um seguro contra acidentes. Hoje é comemorado o Dia do Jornalista
E a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lamentou que esses profissionais continuem sendo vítimas de violência, que se manifesta não somente com agressões físicas, mas com desrespeito às regras de liberdade de expressão e de sigilo da fonte. O Brasil, segundo Lídice, foi o segundo país onde houve o maior número de assassinatos de jornalistas em 2016, perdendo apenas para o México. De acordo com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, durante a cobertura de manifestações de rua entre maio de 2013 e setembro de 2016, 300 jornalistas foram agredidos. A violência contra os profissionais, a independência da mídia, o meio ambiente, a autocensura, o enquadramento legal, a transparência, a infraestrutura e a extorsão são critérios usados pela organização independente Repórteres Sem Fronteiras para determinar o ranking mundial de liberdade de imprensa. Para se ter uma ideia, o Brasil ocupa a posição de número 104 entre 180 países avaliados. E ainda sobre jornalismo, a Rádio Senado venceu o Prêmio de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A emissora teve uma segunda reportagem entre as finalistas. Repórter Maurício Desante. A grande vencedora na categoria rádio foi a reportagem especial Prevenção de Suicídio. É preciso falar, é preciso salvar vidas, da jornalista Paula Groba. A produção da Rádio Senado ajuda a identificar algumas atitudes de quem pode estar pensando em suicídio. Traz a opinião de especialistas sobre como prevenir esse mal e o que tem sido feito pelo poder público para evitar as mortes. A cada dia, 32 pessoas cometem suicídio no país, o que coloca o Brasil em 8º lugar no ranking mundial. Paula Groba recebeu o prêmio Microfone de Prata em Trindade, Goiás, e destacou a postura da CNBB ao reconhecer a gravidade do tema. Infelizmente, é um problema que está atingindo a nossa população cada vez mais. E a CNBB entendeu que esse é um assunto preocupante, que merece destaque. Também finalista do prêmio CNBB, a reportagem da Rádio Senado Escalpelamento, Dor e Superação nos Rios da Amazônia, do jornalista Adriano Faria e do produtor Anderson Mendanha, contou a história de vítimas desse tipo de acidente, que acontece quando os cabelos se enroscam nas partes móveis dos motores das embarcações e causam o arrancamento brusco do escalpo ou do couro cabeludo. Adriano Faria ressaltou a importância de uma emissora pública como a Rádio Senado ter chegado à final da premiação com 2 reportagens. Apesar de todas as dificuldades de se fazer comunicação pública no Brasil, o fato de uma emissora ter destaque numa premiação nacional realmente é algo que tem que se comemorar. As 2 reportagens especiais da Rádio Senado podem ser ouvidas na íntegra na página da emissora na internet, em senado.leg.br/rádio. Para o senador Gladson Cameli, do PP do Acre, o Brasil só vai consolidar o caminho até o Oceano Pacífico quando vencer as barreiras, a burocracia e concretizar a intenção de integrar o país com o Peru. O senador informou que se encontrou com o embaixador peruano, Vicente Rojas, quando discutiram um reforço de acordos bilaterais e a busca de novos potenciais, inclusive na área econômica. Gladson Cameli ressaltou no diálogo com o embaixador a vitalidade da economia acriana. Segundo ele, o Acre está entre os 5 estados que mais cresceram em 2014. O produto interno bruto hoje é de R$1 bilhão e a indústria representa 11,9% desse total. Não é de hoje que enfrentamos adversidades climáticas, enchentes históricas, precariedade de acesso, más condições das estradas vicinais, ausência de pontes, barreiras comerciais, poucas linhas de financiamento e um controle desmedido de órgãos incentivados por uma política ambientalista insustentável. O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, informou que o estado que representa é o 3º maior produtor de frutos cítricos do país e a exportação de suco de laranja tem grande importância na economia estadual. No entanto, o governo vem tratando com descaso esse setor produtivo. O senador avalia que a crise na citricultura se arrasta há quase 20 anos e é agravada pela estiagem que matou quase 30% das árvores frutíferas. Eduardo Amorim pediu investimento em cursos técnicos para aumentar a produtividade da citricultura e cobrou do governo de Sergipe a oferta de crédito para assegurar o nível de investimento necessário nas plantações. É importante que se dê atenção dobrada ou redobrada para que consigamos
consigamos reverter essa situação. Não podemos perder espaço em nenhum campo, especialmente um campo tão importante como a citricultura. Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio: Antônio Carlos Soares. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou levantamento sobre governança e gestão de pessoas na administração pública federal. O estudo revelou que quase a metade das mais de 300 instituições analisadas se encontram em estágio inexistente ou inicial de capacidade em governança de pessoal. Por outro lado, 8% estão em estágio aprimorado. O resultado atual é um pouco melhor que o anterior, no qual a maioria dos órgãos e entidades estava em estágio inexistente ou inicial e que somente 7% tinham nível avançado. O ministro relator do TCU, Augusto Nardes, explicou que a suave melhora demonstra que o trabalho está sendo útil para o aperfeiçoamento da governança e gestão de recursos humanos nas instituições federais. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Debatedores criticam tempo maior de internação para jovem infrator. Câmara inclui atendimento de paralisia neuromuscular no SUS. Deputados divergem sobre geração de empregos com a terceirização. Boa noite. Celso Pancera, do PMDB Fluminense, afirma que o combate ao desemprego exige medidas macroeconômicas, como a política de conteúdo local para proteger as indústrias naval e de petróleo. Ele acrescenta que a lei da terceirização, recém-sancionada, não prevê a responsabilidade solidária de quem contrata as empresas, o que garantiria o direito dos trabalhadores. Na opinião de Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, um dos maiores problemas da terceirização é a responsabilidade subsidiária, pois, segundo o deputado explicou, os trabalhadores terão que recorrer à justiça para receber os direitos, caso a empresa terceirizada entre em falência. Ele avalia que a lei contribui com o processo de escravização do trabalhador. Já para Newton Cardoso Júnior, do PMDB de Minas Gerais, a lei da terceirização vai retomar a geração de empregos no Brasil. O parlamentar ressalta que o país já contabiliza mais de 12 milhões de desempregados e que a terceirização, no seu entendimento, vai ajudar a ampliar o mercado de trabalho. Trabalho. Tramita na Câmara projeto de Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, que obriga as empresas terceirizadas a comprovar o pagamento do FGTS e a depositar o aviso prévio, o 13º, 1/3 das férias e todos os direitos trabalhistas. De acordo com o parlamentar, a proposta já é conhecida como Lei Anticalote. Zé Geraldo, do PT do Pará, afirma que a Operação Lava Jato deixou mais de 1 milhão de desempregados, o que representa um duro golpe para a economia. Segundo ele, foram 740 mil demissões nas empreiteiras Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Engevix, Queiroz Galvão e UTC. No setor de óleo e gás, aproximadamente 440 mil pessoas foram demitidas. A Câmara analisa projeto que institui normas gerais sobre o desporto e dispõe sobre as condições especiais da atividade de treinador de futebol e do atleta profissional. Eliseu Dionísio, do PSDB de Mato Grosso do Sul, pede a aprovação da chamada Lei Caio Júnior, argumentando que todo trabalhador tem que exercer sua atividade com uma segurança mínima que garanta direitos e benefícios. Desenvolvimento Regional. De acordo com Angelim, do PT, o Acre tem apresentado números significativos de desenvolvimento socioeconômico. Segundo o parlamentar, atualmente o Estado está entre as 5 unidades da Federação do Brasil que mais cresceram nos últimos anos. Angelim afirma que, além do crescimento expressivo do PIB estadual, a taxa de desmatamento caiu, houve geração de pelo menos 136 mil novos empregos e o registro de um índice de desenvolvimento humano considerado alto. Para o deputado, a melhoria dos índices deve ser creditada às políticas de inclusão social e meio ambiente adotadas pelo governo acreano.
André Amaral, do PMDB da Paraíba, critica a intenção da Prefeitura de Campina Grande de municipalizar o serviço de tratamento e abastecimento de água. Segundo ele, a iniciativa é injusta, uma vez que a população campinense vai receber as águas da transposição do Rio São Francisco, mas se nega a dividir o recurso natural com outras cidades. Na avaliação de André Amaral, a gestão da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba tem sido eficaz. O deputado ainda parabeniza o governo estadual por não privatizar os serviços da empresa pública. Em reunião com representantes da Prefeitura de São Paulo, Roberto de Lucena, do PV, informou que a bancada paulista indicou emenda no valor de R$50 milhões para a saúde da capital. Ele elogiou a gestão municipal e afirmou que, em 3 meses, já foram criados vários programas e parcerias com a iniciativa privada para garantir que a máquina do Estado funcione com qualidade. Segundo Carlos Manato, do Solidariedade, a maior obra em execução no Espírito Santo, atualmente, é a construção do novo terminal de passageiros do aeroporto de Vitória, com um custo avaliado em R$523 milhões. Ele enfatiza que a obra está sendo realizada com recursos do governo federal por meio de emendas da bancada que representa o Estado na Câmara desde 2003. Após a entrega de parte do projeto de transposição do Rio São Francisco, Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, espera que o governo federal priorize o programa de revitalização da bacia hidrográfica do São Francisco, que consiste na adoção de medidas que visam promover o uso sustentável dos recursos hídricos. Em visita a municípios catarinenses, Celso Maldaner, do PMDB, participou da inauguração do Centro Integrado de Desporto e Lazer em Arvoredo. Já na cidade de Irani, o parlamentar conheceu a região que foi berço da Guerra do Contestado em 1912. O deputado lamenta que o anfiteatro do município esteja inacabado, local que, segundo ele, seria ideal para impulsionar o turismo na região. Agricultura. 34 mil agricultores de 76 municípios paraibanos vão receber o Garantia Safra 2015-2016 a partir da segunda quinzena de maio. Rômulo Gouveia, do PSD, comemora a notícia e ressalta o empenho da Secretaria de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário para resolver o problema dos produtores rurais da Paraíba. O benefício Garantia Safra é concedido a produtores cadastrados no programa e que tenham perdido pelo menos 50% da produção agrícola devido à seca. De acordo com Rômulo Gouveia, estes 34 mil agricultores tiveram seus recursos bloqueados por um erro que já foi devidamente corrigido. Renato Mollen, do PP Gaúcho, elogia a atuação do Ministério da Agricultura diante da operação da Polícia Federal, que investiga irregularidades nos frigoríficos de todo o país. Para o deputado, a investigação deve ser feita com cautela, já que o Brasil conta com empresas sérias e que trabalham com qualidade. Jones Martins, do PMDB Gaúcho, critica a espetacularização da Operação Carne Fraca e defende que o cidadão tenha a garantia de que está consumindo um produto de qualidade. De acordo com o deputado, o Brasil tem certificação internacional para a produção de carne e é, inclusive, inspecionado por órgãos estrangeiros. Meio Ambiente. Em referência ao Dia Mundial da Água, Robinson Almeida, do PT, destacou a realização de mais uma edição do Grito da Água na cidade de Salvador pela preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente. Ele ainda elogiou o governo da Bahia por investir em saneamento básico, abastecimento e infraestrutura. Também em homenagem ao Dia Mundial da Água, Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, ressalta a necessidade de se fazer um esforço conjunto para recuperar os estados atingidos pelo desastre de Mariana, que contaminou toda a bacia do Rio Doce. Tenente Lúcio, do PSB, denuncia pesca predatória com arpão, apneia e escafandro no município de Nova Ponte, Minas Gerais. Ele argumenta que a prática está eliminando matrizes de dourado, pintado e peixes quase em extinção no estado. O parlamentar pede ao IBAMA e ao Instituto Estadual de Florestas que fiscalizem não só Nova Ponte, mas todo o estado mineiro. Educação. O
Ministério da Educação apresentou nesta quinta-feira a Base Nacional Comum Curricular. De acordo com a professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas Tocantinense, esta é a primeira vez que o Brasil terá um parâmetro para definir conteúdos, habilidades e competências que deverão ser adotados em todo o país. O texto entregue ao Conselho Nacional de Educação, segundo a professora Dorinha Seabra Rezende, vai permitir que municípios e estados construam currículos próprios, a partir da base nacional e de um padrão único de conhecimento. Ela observa que um dos grandes desafios do país hoje é oferecer condições de igualdade para a aprendizagem de crianças e jovens. O governo do Rio de Janeiro deve 350 milhões de reais à Universidade Estadual. Haroldo de Oliveira, do PSC, registra que a instituição não tem condições de pagar por serviços básicos de manutenção, como limpeza e iluminação, nem o salário dos funcionários. O resultado, segundo o parlamentar, são 30 mil alunos prejudicados e sem previsão de voltar à sala de aula. Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou a proposta que assegura o atendimento de pessoas com paralisia motora decorrente de doenças neuromusculares pelo Sistema Único de Saúde. Saiba mais sobre a proposta que segue para análise no Senado na reportagem da Rádio Câmara. Pelo texto aprovado, esses pacientes receberão do SUS medicamentos e equipamentos essenciais para sua sobrevivência, incluindo os destinados ao tratamento de doenças relacionadas a essa condição. O texto original da proposta é da deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e foi modificado pelas comissões para sua versão final. O projeto original garantia prioridade no atendimento pelo SUS a pessoas acometidas por doenças neuromusculares com paralisia motora. No entanto, os deputados acharam melhor não determinar previamente em lei que o paciente deverá ser priorizado, sem a análise particular de cada caso. O relator da proposta, o deputado Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu a importância do tema. Para ele, ainda que muitas vezes o direito à saúde nesses casos termine na justiça, é importante proteger essas pessoas. O projeto tem essa ineficácia genérica que acompanha a nossa legislação, inclusive a constitucional. E os remédios possíveis são, primeiro, o remédio jurídico, não apenas para a entrega de medicamentos, mas para procedimentos e terapias que devem ser disponibilizados e às vezes não são, ou muitas vezes não são. Mas o projeto segue a regra da casa de criar o direito e permitir que, quer administrativamente, quer judicialmente, a pessoa possa mobilizar recursos. Como foi aprovado em caráter conclusivo, o projeto já está aprovado pela Câmara e segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. Previdência. Alan Rick, do PRB do Acre, apresentou emenda à proposta de reforma da Previdência que está sendo analisada na Câmara para, segundo ele, evitar distorções e brechas legais que possam surgir depois da implementação das novas regras. Alan Rick explica que a emenda visa obrigar o cumprimento do teto constitucional para o pagamento dos ministros do Supremo e acabar com os supersalários. O parlamentar entende que o exemplo deve começar pelos três poderes, não apenas nos tribunais, mas também nos órgãos do Executivo e do Legislativo. A possibilidade da reforma da Previdência acabar com as isenções fiscais para entidades filantrópicas gera polêmica entre os deputados. Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, por exemplo, afirma que as entidades realizam um trabalho importante na área social e da saúde e devem contar com incentivos para se manterem. Bacelar, do PTN da Bahia, observa que, com o objetivo de diminuir a pressão contra a reforma da Previdência, o governo anunciou a retirada de servidores públicos estaduais e municipais da proposta para uma futura regulamentação. No entanto, o deputado considera que a medida prejudica ainda mais trabalhadores porque vai dividir as categorias profissionais. Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, lamenta que um site de notícias tenha questionado a capacidade do secretário executivo do Ministério da Agricultura apenas por ele ser coronel da Polícia Militar. Segundo o deputado, o gestor é uma pessoa preparada e respeitada e esse tipo de crítica não contribui com o debate democrático. Política. Ao defender uma reforma política que melhore o sistema eleitoral para 2018, Afonso Mota, do PDT gaúcho, acredita na possibilidade de aprovar uma alternativa transitória.
O parlamentar argumenta que o novo sistema deve servir de parâmetro para que o Congresso qualifique ainda mais o processo eleitoral. O Brasil é um dos 29 países que tem direito à voz e voto no Conselho Consultivo do Tratado da Antártida. João Moraes, do PCdoB Mineiro, elogiou o trabalho desenvolvido pelos cientistas brasileiros no continente antártico e pediu mais apoio do governo para liberar recursos e viabilizar bolsas de pesquisas pelo CNPq. Wellington Prado, do PMB de Minas Gerais, enfatiza que não vai votar a favor de nenhuma proposta que retire direitos dos trabalhadores. O parlamentar antecipa que também é contra projetos que aumentem impostos e que prejudiquem os contribuintes. Wellington Prado sugere ainda que seja instalada uma constituinte exclusiva para tratar da reforma política. Ele também defende que sejam realizadas novas eleições para que seja estabelecido o equilíbrio constitucional no país. Segurança Pública. Em audiência no Ministério da Justiça, a Frente Parlamentar da Segurança Pública cobrou uma pauta positiva para o setor. Coordenadora do colegiado, Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, frisa que o país passa por problemas graves e que a parceria entre a Frente e o Ministério é importante para desenvolver ações de combate à criminalidade. Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, também participou da reunião no Ministério da Justiça e destaca que a segurança pública deve ser tratada como política de Estado. Além disso, o parlamentar citou a necessidade de adotar medidas que coíbam o roubo de cargas nas estradas brasileiras. Ao avaliar a segurança pública como prioridade em qualquer gestão, Ricardo Izara, do PP, demonstra preocupação com o déficit de 9 mil policiais civis no estado de São Paulo. Ele defende reforços para a Polícia Civil, com a nomeação de 918 aprovados no concurso realizado em 2013. O governo do Acre abriu edital de concurso para quase 250 cargos da Polícia Civil, sendo 176 vagas para agentes, 20 para delegados e 36 para escrivães. Além disso, de acordo com Léo de Brito, do PT, houve a contratação de 250 policiais militares. O deputado destaca a luta do governo acreano para melhorar a segurança pública no estado. Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, cobra mais empenho de todos os parlamentares na busca de uma solução para a crise de segurança pública no Brasil. O parlamentar pondera que a criminalidade não será reduzida enquanto as causas do problema não forem enfrentadas. Sandro Alex, do PSD do Paraná, defende a implantação de uma base de operações do Grupamento Aeropolicial e Resgate Aéreo em Ponta Grossa. Segundo ele, seriam feitos não só atendimentos de saúde, como também de segurança, no apoio tático à equipe de solo, de defesa civil, em caso de catástrofes na região dos Campos Gerais e ainda de proteção ambiental em caso de incêndio. Representantes de servidores de centros de internação de adolescentes infratores classificaram o sistema de ressocialização do Brasil como caótico. Eles participaram de audiência pública da comissão especial que analisa a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente. A reportagem da Rádio Câmara acompanhou o debate e traz mais informações sobre o assunto. Uma das medidas analisadas é o aumento do período de internação de 3 para 10 anos em caso de crimes hediondos, como previsto em um dos 53 projetos analisados pela comissão. De acordo com representantes dos funcionários, se isso for aprovado, será preciso construir mais centros de internação e contratar mais funcionários, entre outras providências. Hoje, um adolescente infrator pode ser mantido em uma unidade socioeducativa por 3 anos, até os 21 anos de idade. O aumento do período de internação para 10 anos poderia fazer com que o infrator permanecesse nos centros até os 28. Em São Paulo, por exemplo, estado que reúne metade dos 20 mil adolescentes infratores do país, o aumento do período de internação acarretaria a necessidade de dobrar ou triplicar o número de unidades, de acordo com Aldo Damião, presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema de Socioeducação Paulista. No atual situação de hoje, nós precisaremos pelo menos dobrar a quantidade de centros para que nós pudéssemos separar os adolescentes. Adolescente com mais periculosidade e adolescente iniciante, certo? É evidente que se nós trouxermos mais
esse pessoal de maior idade conosco, nós vamos precisar dobrar e talvez quadriplicar a quantidade de centros, que vamos ter que separar por idade também, né, para poder fazer um trabalho da socioeducação, para ela poder funcionar, que nós temos uma socioeducação falida no país. Essa é uma realidade nua e crua. Para Cristiano Torres, presidente do Conselho Nacional, que reúne entidades representativas dos funcionários, aumentar o período de internação sem medidas complementares vai piorar o problema. Além do aumento da infraestrutura física e do número de funcionários, Torres sugeriu 2 medidas: a inclusão dos servidores do sistema na lista de carreiras típicas de Estado e a adoção de uma lei de execução penal voltada para o cumprimento de pena de adolescentes infratores. Caso contrário, segundo ele, seria o caos. Seria o caos. Aumentar o tempo de medida socioeducativa da forma que o sistema socioeducativo está hoje seria o caos. Para que isso acontecesse, ele tinha que vir acompanhado da inclusão dos servidores do sistema socioeducativo no artigo 144 da Constituição, transformando em atividade típica de Estado, juntamente com o Código Penal Juvenil, juntamente com a Lei de Execuções Penais Juvenis, ou seja, teria que começar o sistema socioeducativo do zero, que é o que nós estamos querendo. O relator da Comissão Especial, o deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná, não quis antecipar se vai ou não prever o aumento da internação no relatório final, mas questionou o aumento da punição e cobrou o cumprimento das medidas preventivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto original prevê um aumento do tempo de internação para até 10 anos, mas os especialistas e o próprio legislador na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente deixaram muito claro e muito explícito que esse é o momento de desenvolvimento do ser humano. Então nós não podemos achar que apenas uma medida de punição vai resolver um problema de violência, um problema que foi criado pela própria sociedade. Antes de Aliel Machado, a Comissão Especial teve como relator o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, que sugeriu o aumento do período de internação de adolescentes para casos de crimes hediondos de 3 para 8 anos. O relatório não chegou a ser votado. Aliel Machado pretende apresentar ainda este mês o relatório final do projeto. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. A você uma ótima noite, um bom final de semana. A gente volta segunda-feira. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou levantamento sobre governança e gestão de pessoas na administração pública federal. O estudo revelou que quase a metade das mais de 300 instituições analisadas se encontram em estágio inexistente ou inicial de capacidade em governança de pessoal. Por outro lado, 8% estão em estágio aprimorado. O resultado atual é um pouco melhor que o anterior, no qual a maioria dos órgãos e entidades estava em estágio inexistente ou inicial e que somente 7% tinham nível avançado. O ministro relator do TCU, Augusto Nardes, explicou que a suave melhora demonstra que o trabalho está sendo útil para o aperfeiçoamento da governança e gestão de recursos humanos nas instituições federais. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.